Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Turning Point, que na verdade ele é constituído por pessoas que têm muita história para contar. Pessoas que tiveram a coragem de assumir alguns desafios, necessariamente não fáceis, né? Mas que fizeram os seus pontos de virada nas suas vidas. E me parece super importante que a gente possa ouvir essas histórias todas, porque nós temos, na minha visão, uma semelhança enquanto seres humanos. Os desafios sempre se apresentam, as nossas vidas sempre se apresentam, né? Com altos e baixos. A diferença entre nós, ou alguns de nós, é que alguns de nós vão em frente, embora as dificuldades, e alguns de nós recuam. Qual será o sabor que aqueles que foram em frente sentem? E qual será o sabor daqueles que recuam também sentem? Por isso, nós vamos falar hoje com duas mulheres maravilhosas, uma chamada Soraya, a outra chama-se Natália. Elas têm carreiras individuais e hoje elas têm uma empresa. Mas eu vou deixar para as duas contarem as suas histórias. Olá! Oi, Tudo bem com vocês? Tudo, que gostoso! Muito bom estar com vocês aqui. Vai ser com certeza um momento de grande prazer. Posso assegurar a vocês, porque algumas coisas eu já tomei conhecimento e são surpresinhas e presentes que nós vamos receber agora. Soraya, te apresenta, vamos lá. Ai, Suzy, eu tenho dito assim que eu não me defino pelo meu currículo. Claro. Eu acho que um ser humano é muito maior do que tudo aquilo que ele acumulou como bagagem de conhecimento. Eu sou uma apaixonada pela vida. Uhum. Aprendi isso muito, sobretudo com as mulheres da minha família, avó, mãe, e amo viajar, amo movimento, adoro arte, amo comer bem, bons vinhos, amo cultura, línguas estrangeiras, eu sou poliglota, falo francês, italiano, inglês, já morei fora do Brasil, apaixonada pelo Brasil. Eu vejo assim, quanto mais eu viajo, mais eu amo o nosso país, mesmo com as suas dificuldades. Tenho vasta formação acadêmica em gestão, graduação, mestrado, doutorado, estudei psicologia na Rússia, enfim, tenho uma trajetória vasta, mas sobretudo eu sou uma apaixonada pelo ser humano. Boa definição, não? Nath, se apresenta. Vamos lá. Bom, de formação, jornalista, depois mestrado em ciência da informação. E numa definição um pouco mais livre, como a Soraya fez aqui, o meu tema é autoestima. Eu pesquiso esse tema, autoestima feminina em especial, há muitos anos. E como educadora é o tema também, e pesquisadora ao qual eu me dedico. Então, entender e ajudar as pessoas a desenvolverem a autoestima. Isso tem total relação com o Turning Point. É muito o motor que faz essa diferença de vou conseguir enfrentar ou vou me acanhar. Tem muita conexão com essa temática autoestima que não tem nada a ver com aparência, que não tem nada a ver com o que pensam de mim ou do meu cabelo ou da minha roupa. Tem a ver com uma série de dimensões que não nos ensinam, mas que na hora que a gente começa a olhar, bum, vem um Turning Point na vida. Vamos fazer um pouquinho da introdução da tua história. Tu é uma pessoa conhecida como jornalista, atuante nas câmeras. Conta um pouquinho para nós sobre isso também. Vamos lá. Então, eu fiz uma carreira de 2 décadas em jornalismo. Fui repórter, apresentadora. São Paulo? São Paulo. Eu comecei em Brasília. Ok. Essa história começa... O meu primeiro turning point na minha vida começa de professora de inglês a estagiária de jornalismo, porque eu dei uma aula como professora substituta para um aluno que era um jornalista importante. Eu estava no primeiro semestre de jornalismo e ele, para ser simpático e querido com a professora que era, né, tão novinha e tão engajada, falou: olha, quando você estiver mais para frente no seu curso, passa lá que eu posso ver se eu consigo um estágio para você. Isso era uma sexta à tarde. Segunda às 8 da manhã eu estava sentadinha, quando ele chegou para trabalhar eu já estava lá esperando. Então ali começou uma trajetória em jornalismo que passou por cobrir congresso, cobrir Palácio do Planalto, depois uma emissora, a Record, me trouxe para São Paulo, e aí ali eu fiz uma carreira internacional bem bonita também, muitas viagens
interessantes, passei longos períodos na África, foi realmente uma carreira muito linda. Depois fiz programa matinal feminino, e isso, a Soraya fazia parte desse time, um programa na Band, bem voltado para o público feminino. E a gente tem muito orgulho porque a gente brinca que esse também foi um turning point de hackear o sistema TV aberta. Porque enquanto estava o programa feminino falando de receita e maquiagem, a gente estava fazendo programa feminino para falar de empreendedorismo, carreira, se realizar. Então, essa foi um pedaço muito importante da minha história e que me deu condições até financeiras mesmo para fazer o grande turning point, que é, ok, foi muito legal até aqui, aprendi, contribuí, acho que fiz um belo trabalho e agora eu quero fazer o que eu quero fazer, que é contribuir para que mais pessoas encontrem essa temática de autoestima e saiam dessa visão não apenas limitada, mas equivocada, que a autoestima tem a ver com aparência e que tem a ver com o que acham de mim. Então, do jornalismo, eu entrei na educação e por um período lado a lado, e nos últimos anos já foi possível me dedicar só a essa temática que é a minha realidade hoje. Soraya, tu falaste uma coisa que me chamou a atenção, e na verdade muito do teu DNA inquieto vem das mulheres da tua família. Tu pode nos contar um pouquinho sobre isso? Com muito prazer, Suzy. Eu digo que a fruta não cai longe do pé. Sim. E eu tive mulheres de referência muito fortes na minha família. Minha avó nasceu no interior de Santa Catarina, era uma família de agricultores, e ela foi a única filha que pôde estudar. Então ela saiu, foi para a capital, Floripa, e lá ela estudou num convento. Menina, chega um dia antes de se tornar freira, ela disse, não é minha missão. Então a coragem de uma mulher na década, sei lá, de 30, para decidir o seu caminho. Ela sentia dentro de si que a missão dela era outra. E ela então se torna professora, conhece meu avô e aqui estou eu. Como ela tinha muita vocação de educadora, as suas filhas depois tiveram belíssimas trajetórias, né, de carreira. Minha mãe foi médica, então olha que linda essa trajetória de prosperidade, né? Uma mulher que sai de uma situação de quase pobreza, claro, pelo estudo, depois dissemina para as suas gerações. E minha mãe, a coisa que ela sempre investiu, educação. Então eu desde os meus 10 anos estudava inglês, dos 13 anos francês, então todo o dinheiro que ia para casa era para educação. Então eram mulheres que me ensinaram pelos seus exemplos de vida o quanto a educação é a maior forma de libertação de um ser humano, no nosso caso mulheres, né? E minha avó sempre teve um olhar muito positivo diante da vida, e uma vida muito dura, né? A gente conhece a história das nossas avós, bisavós, perdeu uma das filhas, morreu muito jovem, e ela se jogou no mundo das artes. Então, para a gente aqui, eu acho que já tem exemplo de turning point, né? Como é que a gente lida com as maiores dificuldades? O turning point, ou seja, o ponto de retorno também para nós mesmos. Então, eu vejo que a vida é turning points. A vida vai apresentar um monte de dificuldade. A questão é a nossa atitude interna em relação a essas dificuldades. Exatamente. Então, a partir destes desafios, de exemplos que eu tinha na minha casa, eu fui vendo, ok, tem desafios, o que eu posso fazer disso para me tornar uma pessoa melhor? E eu acho que isso é muito lindo, o quanto uma mulher pode inspirar outras mulheres na sua linha, né, genealógica. E o primeiro turning point que eu tive na minha vida foi um intercâmbio na Bélgica. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar para o exterior e foi muito lindo, porque eu cheguei lá com 16 anos, nunca tinha viajado e tive que construir tudo, né, vínculos, relações sociais, relações na escola, e foi uma experiência extraordinária que me forjou para o mundo. E eu acho que a atitude de turning point é a gente não fugir dos desafios. E, sobretudo, a Natália fala de autoestima. O meu foco é muito com propósito. É incrível, Suzy, mas desde criança eu senti algo dentro de mim que me chamava para fazer algo maior. A gente pode chamar isso de ambição, mas não é uma ambição de grana ou patrimônio. É uma ambição existencial. Eu já sentia isso dentro de mim, que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fui caminhando e fui entendendo cada vez mais. E hoje está claro que é conectado com a educação. Então, isso eu diria que é quase uma chama de um propósito. Sim. Então, o que nos ajuda a lidar com os turning points, com as situações mais difíceis da vida? É a conexão com o ideal,
com um propósito, mesmo que a gente não saiba formalizá-lo, mas está dentro de nós. Eu sempre tive muito esse feeling, né, de ir seguindo minhas intuições, de tendo muita coragem. Eu acho que isso, então, exemplos, né, dentro da família, e claro, buscando exemplos fora, mas também conexão com uma voz profunda interior. Eu acho que isso me ajudou muito ao longo da minha trajetória. Alguém te ensinou a desenvolver a voz interior? Ai, acho que muitas pessoas me ensinam ainda hoje. Eu sou uma pessoa que amo conhecimento, até pelas minhas raízes. Sim. E eu vou te dizer assim que vai desde a conversa com uma senhorinha que está fazendo o melhor macarrão da Itália, a terapeutas, a professores, a aulas de filosofia, a mestres que não estão mais aqui, filósofos que passaram há 2000 anos e deixaram escritos seus legados. E, então eu queria dizer que não é uma pessoa que nos ensina, a gente está aberto para absorver a sabedoria de cada ser humano. É um comportamento. É uma abertura interior de aprendizado. Todo ser humano pode nos ensinar algo, todo. Natália, sair de um esquema constituído, que é uma emissora que te proporciona viagens e, enfim, estampa pública e tal, não é tão fácil assim. O que te levou a tomar a atitude de dizer não para isso e sim para uma vida nova? Sendo ultra transparente, boas relações, olhar para o lado e falar, bom, se tudo der errado, eu vou vender cachorro quente na esquina e com essas pessoas perto eu vou sobreviver. Então olhar para o lado e falar, bom, eu tô bem de sócia. Olhar para o lado, eu tô bem de marido. Eu posso talvez ter que viver para um padrão de vida que eu estava acostumado, num padrão diferente por algum tempo, mas eu gosto muito do conceito de que coragem é de dentro para fora, mas também é de fora para dentro, né? É a gente olhar para o lado e falar, bom, não tô sozinho. Então, isso foi muito importante. Conversar com as pessoas mais próximas e dizer, não vou ter a disponibilidade de grana que eu tinha até aqui para o negócio. Não vou ter a disponibilidade de grana que eu tinha até aqui para a viagem e nem de tempo. Tamo junto? Tamo junto. Vamos lá. Então vamos. E aí, em que momento vocês duas se encontraram e criaram a Sonata? Eu falo isso no começo de toda aula que a gente vai fazer juntas. Soraya é a melhor professora que eu já tive. Eu a conheci como professora. Eu fui fazer um curso de pós-graduação e estava lá a Soraya como professora. E a Soraya tem esse dom de te colocar em contato com você mesmo, né? Parece que ela tem um grande espelho na mão e ela fala algumas coisas que vão num lugar que não é fácil chegar, nem sozinho, nem conduzido. E ela tem esse dom. Então, naquele momento, eu estava lá na minha carreira corporativa, fazendo as minhas reportagens, ela estava lá também, fazendo as coisas dela. Mas quando diferentes turning points nos aproximaram com mais abertura interior para fazer o que a gente de verdade tinha vontade, mesmo que as condições externas não fossem as mais favoráveis, daí a gente resolveu começar pequenininho. Então, a Sonata nasceu com um pequeno evento para 15, 18 pessoas e tudo muito contadinho, assim, com dinheirinho para pagar o local do evento muito contadinho, tudo muito do jeito que mulher gosta de fazer as coisas, né? Sem grandes riscos, sem muita megalonada. A gente gosta de ir, assim, onde a gente está sentindo o chão. E 5 anos depois? 5 anos depois e alguns turning points empresariais depois, a Sonata tem uma outra dimensão, a gente tem um impacto muito bonito também. Agora com o digital, que foi um outro turning point, né, Soraya? Desse ano. A gente era uma empresa totalmente física, né? Imersões, viagens internacionais, programas de MBA, tudo muito boutique, tudo muito tailor-made, tudo muito para a sua organização, a gente presencialmente cuidando de tudo. E de repente vem a pandemia e a gente precisa se reinventar. Dar uma volta. Aí a gente foi pro online, com todas as dúvidas do mundo, né? Tipo, vamos lá. Algumas ainda permanecem. Exato. Pois então, a Soraya, enquanto uma boa professora, me explique o que é a Sonata. E por que da Sonata?
A sonata é a escola dos sonhos meu e da Natália. Por que a gente tem que aprender sempre sentada numa sala de aula? Por que a gente sempre tem que eventualmente aprender conteúdos chatos? Por que a gente tem que ter conteúdos que a gente nunca vai usar na vida? A sonata é a escola que vai ser o contrário disso. A gente vai aprender se divertindo, a gente vai aprender com prazer, a gente vai estudar sobre quem nós somos, a gente vai estudar sobre ser humano. Como é que a gente faz isso? Através de experiências, imersões, viagens, conteúdos que remetam o ser humano a mergulhar dentro. O que falta na nossa visão, Suzy? Uma educação para a pessoa aprender sobre ela mesma. Nas escolas, ninguém ainda hoje ensina integralmente quem é o ser humano. Existem muitas iniciativas extraordinárias, muitas, e que bom que elas estão vindo. Mas quem pergunta, quem é você? Para onde você vai? Então, o nosso foco é criar uma empresa, uma escola que desperte a música de cada ser humano. Por isso, sonata, que vem de Soraya e Natália, sonata. Ai, que bonito. Despertando a música de cada ser humano, a nossa visão, né, essa é claro, é uma visão nossa, a gente consegue construir uma sinfonia social. Porque cada ser humano é a célula de um macroambiente. Se cada ser humano sabe tocar a sua música, a gente tem uma sinfonia. Então, essa é a nossa visão, a nossa macro-revolução parte da micro-revolução. Então, esse é o nosso propósito como educadoras. E devo dizer que os nossos alunos têm dito frases como, por exemplo, eu estou aprendendo a viver e usufruir de tudo que eu construí através da educação da sonata. Por quê, Suzy? Muitas vezes os empreendedores, que são o nosso maior público, eles trabalham e são muito dedicados às suas obras. Mas muitas vezes eles não conseguem usufruir de tudo que constroem, Sim. ou não conseguem ter um equilíbrio no seu tempo, ou não conseguem formar pessoas, porque é um grande desafio. Às vezes o aspecto de cultura geral fica um pouco defasado, porque são muito especialistas nas suas áreas. Então os nossos alunos, isso é fala deles, eles dizem, eu consegui ter uma outra dimensão sobre o que é viver. Então saem de uma dimensão só do capital pelo capital, mas de um capitalismo humanista, ou seja, de reinvestir a riqueza naquilo que é a maior riqueza. Conhecimento, cultura, desenvolvimento humano, ambientes melhores de trabalho. Então é uma revolução para um novo paradigma de gestão, que é possível ser feito através dessa educação. Eu estou entendendo aqui como o Turning Point tem a ver com inovação, inovar-se. E inovação não tem a ver com tecnologia, tem a ver com comportamento. Eu estou entendendo aqui nessa conversa que vocês têm uma coletânea de pessoas que se inovaram ou se auto-inovaram em função dos cursos e experiências com a sonata. É isso mesmo? Com toda certeza. É? Nos conte alguns exemplos, por favor. Vamos lá. Tem desde... vou falar mais da temática de autoestima, tá? E a Soraya pode falar um pouquinho mais da temática de propósito. Tem desde casos de pessoas que quando começaram a estudar com a gente, ou entraram num programa de MBA, ou antes de uma imersão, enfim, não interessa, estavam fora do mercado porque achavam que ou já não tinham mais idade para isso, ou não tinham mais saúde para aquilo, ou não tinha sei lá o que adequado para viver, em última análise. E que acessaram em si essa vontade de realizar. Então, voltar para o mercado, sair de um trabalho sem sentido e encontrar a coragem para fazer esse turning point, para ir para algo que realmente tenha sentido para elas. Muitos empresários que vêm de uma formatação cultural muito rígida e que ao se abrirem... Eu gosto da metáfora sabe a fase no videogame? O cara já está ganhando, né? Sim. Mas quando ele entra nessa dimensão de autoconhecimento, de olhar para as próprias emoções, de olhar para a própria autoestima, de entender as relações e entender essa lógica do nosso tempo de... passou a era industrial, né? Passou, eu preciso estar numa sala fechado e ser... hierarquicamente diferente de você para ficar claro que eu sou o chefe. Quando eles vêm para a sonata e entendem que tocar a própria música não significa ter que viver amarrado num padrão de gestão ou no modelo que funcionou para o pai dele, é uma espécie de quebra de corrente, de libertação de modelos, seja de gestão, seja de vida,
que trazem mais leveza. Então, acho que a grande entrega da sonata, em uma palavra, é leveza. E eu vejo isso muito conectado com o despertar da própria autoestima, que é a liberdade de, ok, eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso mais estar atendendo tantos padrões, tantos modelos externos. Eu posso olhar um pouquinho para dentro, ver quem eu sou, e na prática isso leva a relacionamentos melhores, a negócios mais saudáveis e sustentáveis, no sentido de ambientes melhores. Então, nos mais diversos campos a gente tem resultados todos conectados a esse ponto. Leveza para o indivíduo e leveza para as organizações. Entendendo bem que para chegar à leveza se passa por dureza. Muita! Muita, né, Nath? Muita! Soraya, a propósito. Sobre essa mesma pergunta, né? Eu vejo que os nossos alunos, e a gente incluída, né? Porque cada programa nós somos alunas junto. Eu digo que um bom educador, ele é facilitador do processo e se desenvolve junto. Os nossos alunos não só inovam nos seus negócios, mas eles inovam no sentido mais profundo. O que é inovação na raiz? É agir de modo novo. Isso. Ou seja, é a gente não só trazer aspectos de tecnologia para o negócio, mas tirar barreiras mentais, ver a vida de modo mais amplo, melhorar as relações. Porque, Suzy, tem muitos aspectos de relacionamento de empresas, e os nossos alunos são de pequenas a grandes empresas. Não temos assim, bem tudo que a gente que quer crescer tá junto. Os aspectos das relações são um ponto crítico. Não só nas empresas, mas empresas familiares. É muito complexo, porque confunde tudo. Né? E aqui eu trouxe até um livro, Império da Inovação, né? Trazendo um pouco da história dos antigos romanos, mostrando o quanto a inovação não é um conceito de hoje, é um conceito humano. E é uma atitude mental diante da vida. Só que mostra também que os romanos, para inovarem em tantos processos, vamos pegar a parte de construção civil, está em pé até hoje, tantos aquedutos, pontes, mas existia um estilo de vida para permitir que essas ideias vingassem, de conexão com arte. Para que serviam as termas? Porque na base tem que estar a saúde de um povo, porque precisavam tomar banho, precisava de qualidade de vida na base. A conexão com as artes, a ideia de uma Roma, que era uma ideia gigante de propósito. Então, o que move a inovação? A qualidade de vida, o estilo de vida, a conexão com o metafísico. Esse é um ponto fundamental. Porque, de modo geral, a gestão se fixa nas planilhas. Mas qual é o sentido da vida, caríssimos? Não é a planilha. É gerar riqueza para quê? E isso os nossos alunos encontram no nosso ambiente. Quem nos ensina, Suzy? Não somos eu e a Natália, porque nós somos jovens, vamos ser claras. Mas nós somos as mediadoras desse processo todo. Nós vamos conectar a alma desses gigantes que já passaram pela história, que são os nossos mestres. Quando a gente vai para a Itália, porque os nossos ambientes, de modo geral, eles são os ambientes clássicos, para acessar aquela verdade que continua viva. Quem vai ser o nosso professor em Roma? Michelangelo, com as suas obras, porque ele está vivo nas suas obras. Então é lá que a gente vai buscar força e inspiração para depois voltar aqui e inovar. Então o nosso processo de inovação é muito mais na pessoa em relação a ela mesma, em conectar o seu mundo mais profundo e dar esses ambientes de inspiração para ela gerar um novo nos seus negócios, nas suas relações e na prática. Nós temos alunos, pai e filho, que são nossos alunos que pertencem ao mesmo negócio, reforçar os seus vínculos durante os nossos programas educacionais, sócios da mesma forma. Então a gente, no final, o nosso foco é trazer inovação para o modo de relação humano e de estilo de vida. Porque sem isso não há inovação no negócio. O ano passado, me parece que foi, eu acho que final do ano, vocês fizeram um evento e eu estava no evento e vocês então promoveram mais uma vez a peça Alma e Moral, né? Que eu já assisti essa peça 300.000 vezes, já li esse livro e cada vez que eu assisto, cada vez que eu leio, tem coisas novas que acontecem. Num determinado momento do texto, ela fala exatamente da dificuldade ou do desafio que nós temos ao nascer, quando se sai do útero macio e se passa pelo canal estreito. E eu acho que turning point é sair de uma zona de conforto para passar por um canal estreito e chegar a um novo lugar, um lugar com esplendor, que é o lugar
com o esplendor que tem que ser construído por nós, pela nossa força interna, porque ele não está pronto. É um sonho que se materializa na hora que tu nasce, né? E quando se nasce, a gente se depara com esse mundo novo de agora, está na hora de realizar o meu sonho, e significa construir o meu sonho, né? Eu vejo isso muito, porque eu vi muito forte na peça ano passado, e também assisti muito às reações das pessoas que estavam ali, diante desse fato, e a minha, evidentemente, foi uma delas também, né? Eu acho muito emblemático esse momento, e acho que ele faz muito paralelo entre o que nós estamos falando aqui, né? E uma das coisas que me chama a atenção, e aí entra um depoimento pessoal, eu fiz no ano passado um curso do Founder Institute, que é um curso de formação para startups. E eu, na verdade, não tinha vontade de criar uma startup, até porque eu já tinha minha empresa e queria continuar com ela. Mas eu queria botar o pé nesse mundo novo. Quando eu fiz o processo de seleção, e esse instituto é americano, as pessoas dos Estados Unidos se surpreenderam. Como é que uma mulher, aos 64 anos, primeiro, aos 64 anos, mulher, carreira constituída, nome declarado publicamente, resolve fazer um curso de startups, que história é essa? E eu fiquei muito impressionada com a reação dos americanos, dirigentes do Founder Internacional. Porque eu, sabe, me senti uma pessoa absolutamente rara no processo. E aí eu queria trazer para a Sonata. Vocês trabalham muito o empoderamento feminino. Sim. É isso? E aí, fazendo um paralelo entre uma coisa e outra, um mundo tão estranho na surpresa com relação ao meu caso, e por outro lado, você se dedicando fundamentalmente ao empoderamento feminino. Como é que acontece isso? Quem vai primeiro? Vai. É que esse é um tema que é tão vivo nas duas, que com certeza as duas vão querer contribuir, Ótimo. né? Não é tanto feminino no sentido de gênero, de mulher, Sim. mas é feminino no sentido de, dentro do mosaico de habilidades, competências, dentro da palheta de cores do humano, existe uma gama de tons femininos presente em homens e mulheres, Claro. que foi comprimida por muito tempo, não tinha valor por muito tempo. E parte da missão da Sonata é trazer essa palheta para homens e mulheres. Portanto, não é empoderamento feminino no sentido de trabalhamos com mulheres. É empoderamento, é expansão do humano no sentido de... Vamos olhar para o Mandela? Eu acho que a gente tem a aprender com o Mandela. Um líder homem, heterossexual, absolutamente amoroso, empático, conectado com uma gama de competências que são muito femininas. Mulheres, por outro lado, muitas vezes precisam se endurecer e se masculinizar para chegar a certas posições. É fato. O que a gente está dizendo? E aí a gente entende muito a pandemia como um marco de revisão de modelo como a gente vive. Vamos buscar um equilíbrio dentro de cada um, homens e mulheres? Vamos buscar o feminino nesse sentido de... você acabou de trazer uma fala super bonita. A gente sai do útero, passa por um canal estreito e encontra muito mais possibilidade, muito mais diversidade. Não tem uma pessoa que não tenha nascido de um ventre de uma mulher, né? Que não tenha vindo dessa capacidade de passar a vida para frente que é tão feminina. Por que a gente desvaloriza tanto o que é feminino no humano? Tem uma série de razões culturais, mas deu, né? Chega. Então, tem a ver com o tempo que a gente vive, a busca desse equilíbrio, porque honrando, agradecendo, achando lindo tudo que nos trouxe essa visão ultramasculina de vamos lá, realização, resultado, acho que a gente precisa de uma outra coisa daqui pra frente, me parece, né? E Sonata tem muito a ver com isso, com essa atualização aí do software. Que legal. É o resgate do ser humano integral. E isso é muito lindo, Suzy, porque nós temos muitos clientes homens que vêm nos procurar justamente para acessar esse feminino, né? Que é esse lado intuitivo, esse equilíbrio emocional. Então, que bom que o mundo está mudando. Claro. Essa claro. é a maravilha, né? Claro. Então, acho que o nosso foco é justamente resgatar esse equilíbrio interior que todos nós podemos, das mulheres também, despertar o seu feminino e o seu masculino. Ano passado a gente fez uma missão só com mulheres, nesse caso só mulheres, né? Sabe o que elas vieram nos pedir, Suzy? A gente foi para a França. Ok. Elas disseram,
eu quero resgatar o meu feminino. De todas. Então não quer dizer que as mulheres nos mundos corporativos estejam trazendo a sua maior força. Né? Porque nós temos uma capacidade extraordinária e intuitiva. Será que isso está sendo colocado, né, no dia a dia dos negócios? Então, de certo modo, a gente cria esses ambientes educacionais para elas se fortalecerem e se conectarem com essa força. Muito bom, você está falando de coisas tão especiais. E eu acho que eu queria ter muito mais conversa com vocês, mas eu quero trazer uma passagem que eu acho que vocês duas com certeza podem colaborar muito com isso, nos exemplos que vocês têm junto aos alunos e, enfim, clientes da Sonata. Eu estava conversando com uma amiga minha, viúva, e eu perguntei para ela assim, tu tens saudades? Ela disse, sim, eu tenho saudades. Com o teu marido, ela disse, eu tenho saudade porque eu não fui tão amorosa quanto eu gostaria de ter sido. Arrepiado. E eu disse, que tipo de situação é essa? Pequenas situações. É que o meu dia a dia tão conturbado, tão forte, tão exigente, fazia com que eu não visse. E eu acho que a gente está falando disso aqui. Estamos falando Nós disso. estamos falando de isso. resgate de amorosidades. É isso. Primeiro conosco e depois com o nosso mundo, é isso? É exatamente isso, Suzy. É da mesa bonita com uma florzinha e uma isso. velhinha acesa desse tamaninho, nem que seja só para você. Exato. E quando nós mulheres despertarmos isso em nós e agirmos fora, os homens também vão começar a agir, porque eles têm uma capacidade gigantesca de amor. Porque o amor é humano. Então, eu acho que esse é o nosso chamado. Porque nós mulheres, de certo modo, temos mais contato com o feminino. Porque toda a nossa realidade é interna. Claro. Tudo é interno. Então, olhar mais para essa intuição e segui-la mais, porque isso também dá resultado. E como dá, né? E começar a mostrar isso por fatos e dados, de modo a gente mudar esse paradigma cego. Sabe o que a gente está fazendo agora, Suzy? A gente está com uma parceria com uma consultoria do Rio, porque a gente quer que eles nos ajudem com a parte de número, de planilha, para a gente comprovar tecnicamente o que a gente sabe por obviedade de observação, que é o seguinte: na pandemia, as empresas que não apenas sobreviveram, mas que cresceram, e não são poucas, têm na gestão, seja homem, seja mulher, mas uma liderança com esse equilíbrio entre masculino e feminino. Então foram aquelas lideranças que já entendiam que isso de cuidar das pessoas, de buscar autenticidade, de buscar o propósito no que você está fazendo, que isso não era um nice to have, que o RH disse que agora tem que fazer esse mimimi, que entendiam de verdade isso. E, portanto, quando chegou a hora da crise, de fato, tinham o que executar genuinamente, de cuidar das pessoas, o que eu preciso fazer para que as minhas pessoas estejam bem, como é que eu cuido do meu cliente, como é que eu cuido do meu colaborador. A gente percebe, pela nossa experiência, que os nossos clientes que estão saindo bem dessa crise têm essas características. Agora, o que a gente precisa, já que a gente vive num mundo também racional, pragmático, e a gente está trabalhando para ter isso, são os números para dizer, olha, empresas que de fato olham para as pessoas com isso, desse modo, tem mais resultado quando a coisa fica muito difícil. E isso é o suco, o resultado prático do que é Sonata, do que é despertar a música em cada indivíduo. Porque se o indivíduo está bem, tá chovendo canivete em cima de todo mundo, mas ele tem a tranquilidade de saber, ok, então eu pego aqui essa placa de ferro, coloco na minha cabeça e vou procurando o próximo abrigo. Em vez de me desesperar. Claro que nada do que a gente está falando aqui é simples, não tem nenhuma resposta que valha para todo mundo. Claro. Se todo humano tem uma digital que é única, é óbvio que cada um tem uma combinação de talentos, de forças e de fragilidades que é única, então não estamos falando que tem receita de bolo, e nenhuma das nossas formações traz receita de bolo, mas toda traz pilares, máximas, avenidas pelas quais, se você percorrer, se você é humano, se você percorrer, você vai chegar no seu lugar, que é diferente do meu, diferente do da Suzy, diferente do da Soraya. Mas a lógica é a mesma, porque somos feitos da mesma matéria e da mesma não matéria também, né? Estamos falando de ambas dimensões. E aí eu fico imaginando também que as pessoas têm experiências com vocês, experiências com a Sonata, experiências próprias e com as outras pessoas com quem estão convivendo, né? E despertares acontecem.
né? E aí, depois que esses despertares acontecem, o que acontece? A pessoa muda de fase, que nem no videogame. Era um bonequinho assim, mudou de fase, ficou um bonecão assim e tem mais ferramentas, ganha mais coisas na sua caixinha de ferramentas. E diante de uma dificuldade que fazia travar, tem uma nova ferramenta que faz lapidar o mármore, dá uma de Michelangelo ali no problema. É literalmente expansão de possibilidades. Não tem uma receita que né, cada um vai seguir, mas tem sim uma expansão de consciência e de ferramentas para situações do dia a dia. E o que é mais lindo, isso está com a gente desde que a gente é a gente, né? 70 mil anos de Sapiens, 70 mil anos disso. A gente gosta e precisa da tribo, a gente se conecta com a tribo do vinho, a tribo da bike, a tribo do... Então, a tribo Sonata também vira uma coisa muito gostosa. Terminam os programas, as pessoas continuam se encontrando. Ah, que ótimo. Fazendo churrasco. Que ótimo. E isso é muito legal, porque em especial essa nossa tribo, que é a tribo do fazer, do trabalho, da ação, muitas vezes se vê solitária. Claro. Com certeza. Trabalha tanto, realiza tanto. Claro, é um núcleo à parte, virou um núcleo à parte. E aí aquilo que a sua amiga comentou, não para num sábado de manhã qualquer, abraçar quem está perto e dizer, eu estou sendo feliz nesse exato momento, não é nas férias, é agora. Não, Nath, eu acho que tem uma coisa que é importante. Quando a gente fala sobre inovação, por exemplo, nós não estamos falando de grandes coisas. Não. Nós estamos falando de inovar o ponto de vista, de inovar o meu hábito, de sentar do outro lado da mesa de vez em quando, de deitar do outro lado da cama. Quer dizer, é inovar no comportamento de querer o novo, de querer ser curioso, né? Mas para ser curioso tem que ter coragem, né, gente? Tem que ter coragem para encarar o novo, vai dizer que não. Eu vou lá botar a mão na cumbuca, o que tem nessa cumbuca aqui? Nossa, vou me deparar com uma coisinha que eu não sei o que tem lá dentro. Tem que ter uma autoestima preparada para trabalhar. Além disso, é um amor pelo conhecimento, é ser curioso, porque essa é a fonte da juventude. A gente vai ser sempre jovem por quanto mais a gente puder acessar a sabedoria da vida. Mas, Soraya, deixa eu te falar uma coisa. Para botar a mão na cumbuca, eu tenho que estar preparada. Porque se eu não tiver uma autoestima que sem suporte dúvida. aquela relação nova, autoestima. O que eu faça? Aí eu entro com a Nath. Se eu não estou com uma autoestima um pouquinho resolvida, ou tão resolvida, eu não vou botar a mão na cumbuca no novo. Mas aí é que tá, Suzy. Os nossos programas educacionais são também para resgatar o valor de cada ser humano. Nós não somos o tipo de professores, ou até os professores parceiros, que vai dizer, aqui não tá bom, isso aqui tá errado. A gente resgata o valor. Eu ouvi várias vezes, nunca ninguém me falou isso. Executivas de empresas grandes, que choravam. Assim, nunca ninguém me falou isso no meu trabalho há 20 anos. Assim, pois é, isso é que tu entregas. Então, isso é despertar a autoestima e a pessoa se sente acolhida numa tribo que não se desgruda mais. Claro. Vou voltar a esse exemplo da França, né? Não tem um dia, as alunas me falam, não tem um dia que elas não lembram do que elas viveram lá. Isso é educação, porque ela é tão profunda que ela não é só uma semana, ela é para a vida. Claro. Então, durante essa pandemia, que é difícil, elas buscam inspiração lá. Elas não se sentem mais sozinhas e dizem, essa a profundidade, é o perfume de alma que eu quero voltar a ter. Então, o que a gente entrega é muito mais do que conteúdo, é vida. Eu acho que assim, né, quem vai fazer alguma coisa com vocês, com a Sonata, quer inovar-se. Começa por esse ponto. Pois é. Então, eu queria perguntar exatamente sobre isso. A inovação começa por uma atitude, uma predisposição, né? De ir ao encontro do novo. A minha metáfora é de botar a mão na cumbuca, né? Porque a gente tomou a atitude, o primeiro passo, é uma estrada sem volta. Vai acontecer alguma coisa ali. Pode ser uma mudança pessoal, mas enfim, vai acontecer alguma coisa, né? Vai. Faz o curso e as inovações instalam-se. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu assisti a Nath entrevistando uma pessoa que me chamou muita atenção, chamada Sheila, né? E a Sheila, ela trouxe uma situação muito importante, que eu achei ser muito significativa. Para mim foi significativa. Ela era chamada de rainha pela mãe dela. Ela e a irmã
Tu pode contar essa história, Nath, por favor? Sim, com muito prazer. É uma família de mulheres que vem de uma realidade muito difícil, e elas sofriam muito bullying na escola por conta do cabelo, são mulheres negras, e por conta do cabelo, da pele, e elas chegavam em casa chorando, porque os colegas diziam todo tipo de atrocidade. E o que a mãe delas fazia, não uma vez, mas recorrentemente, quando isso acontecia, colocar cada uma na frente do espelho e dizer: vocês não são descendentes de escravos, vocês são descendentes de rainhas africanas. E contava a história da rainha Maqueda, uma rainha africana, de uma tribo específica, etc, etc. Então a história que essa mãe, a narrativa que essa mãe colocou nessas meninas, obviamente que não é que resolve todos os problemas, mas tem um impacto bastante grande. E hoje, eu conheci a mãe delas, já faleceu, mas hoje as duas irmãs Maqueda têm um projeto de empreendedorismo para mulheres negras periféricas que dá continuidade a esse legado iniciado pela mãe dela. E essa é a beleza, né, do propósito, o propósito da mãe dela de resgatar a autoestima da filha, hoje impacta tantas outras mulheres em situação semelhante, né? É muito linda essa história. Soraya, eu queria que tu contasse para nós um exemplo que tenha te batido forte no coração. De alunas? Sim. Eu estava justamente agora pensando nisso, ó, transmissão de pensamento. Porque nesse tipo de educação, né, que é todo esse clima que a gente constrói, intenciona, a pessoa sai transformada. Claro. Então, quem vem está buscando isso. Claro. Pode ser que a transformação depois não seja fácil. Então, tem casos, por exemplo, de alunos que sabiam que precisavam de mudanças nas suas vidas, entenderam durante o programa, né, de conexão consigo mesmo, de insights, que eles mesmos verbalizando, voltaram para suas vidas, né, de trabalho, rotina. Se a decisão não é tomada, a vida toma a decisão pela pessoa. Como assim? Vou dar um exemplo: se a pessoa não decide mudar de trabalho, o trabalho decide disponibilizá-la para o mercado. Isso aconteceu. Mas por que eu te falo isso, Suzy? Porque às vezes a gente precisa de um solavanco de decisão para as coisas acontecerem. E não é ruim a pessoa ser demitida, se não é para ela estar ali. Às vezes ela pode não ter a coragem de pedir isso. Resultado, em um mês a pessoa já foi reempregada, está em um lugar muito melhor. Por que eu trago esse exemplo? Esse é um exemplo. Ou seja, nós somos um ambiente onde a pessoa tem a coragem de olhar de verdade para aquilo que ela precisa desenvolver na sua vida. Sim. A gente não maqueia nada. Até porque a educação transformadora ela vai emergindo. Então esse é um exemplo. O outro é um caso muito significativo, uma mulher muito bem sucedida, que resgatou vínculos muito importantes na vida dela, a partir da formação. Não vou entrar em exemplos, em detalhes, mas ela conseguiu, a partir do seu fortalecimento interior, buscar vínculos familiares, né, que tinham sido rompidos por um tempo, e ela conseguiu isso através do fortalecimento e da educação com a Sonata. Então, por que eu te trago isso? É muito além do resultado de uma planilha. Estamos falando da vida das pessoas, de coragem de mudar. E voltando ao caso anterior que eu falei, né? A pessoa decidiu que ela ia mudar, não tomou coragem, foi demitida. Mas ela se sentiu amparada, acolhida por essa tribo, e ela, um mês depois, já estava reempregada num lugar muito melhor. Então, por que eu falo esse exemplo? Nós somos uma educação transformadora, onde a pessoa literalmente conecta a sua alma. E para isso a gente tem que ser transparente e depois ser coerente com as coisas que a gente precisa fazer. Então a mágica acontece. Pode não ser fácil, mas acontece. Como todo turning point, né? Nunca é fácil. Nós estamos chegando no final do nosso episódio aqui, de mais um Turning Point. E eu queria pedir para cada uma de vocês deixar alguma mensagem, que pode ser um exemplo, o que vocês quiserem, como forma de mensagem residual deste momento nosso aqui. E para as pessoas todas que vão nos assistir e que com certeza vão vibrar com as histórias que foram contadas aqui hoje. Eu deixaria uma provocação sobre autoestima, entender que autoestima é a sua reputação com você mesmo, e isso se constrói nas mínimas atitudes do dia a dia, especial quando não tem ninguém olhando. E a partir de entender que isso é autoestima, o convite para cada uma e cada um ressignificar o que é ambição.
que é uma palavra muito importante, bonita e que carrega um peso que não ajuda. Ambição não no sentido econômico apenas, mas ter autoestima significa acreditar que eu tenho capacidade de realizar aquilo que eu quiser, todas as minhas ambições emocionais, de relacionamento, espirituais, metafísicas, em todas as dimensões. Então, resgatar essa clareza do que é ambição e ter essa ambição existencial de realização é o reflexo desejável de uma autoestima saudável, madura. E é o meu desejo para todo humano. Ai, que maravilha. Soraya. Ai, Suzy, o que me vem em mente é que eu sempre me inspirei em grandes personalidades da história para buscar força hoje. Eu te digo que as pessoas que mais me inspiram hoje, claro, além das pessoas que eu tenho por perto, são essas pessoas que deixaram legado. E me vem em mente a personagem da rainha Cristina, da Suécia, que é uma mulher que eu admiro muito a história dela, uma mulher que nasce, né, vocacionada para assumir o trono, só que em um determinado momento ela não se sentia mais conectada com os valores daquele cargo. E ela abdica o trono. E ela depois se muda, né, acolhida por Roma. Ela ali se torna então mecenas das artes e é uma das poucas mulheres enterrada dentro do Vaticano. Por que eu trago este exemplo? Porque os turning points, eles vão vir sempre. A vida é feita de turning points. Claro. E onde é que a gente encontra força? Nos vínculos que nós temos de pessoas de valor, que a gente ama, mas sobretudo olhando para dentro. É onde a gente mais encontra força. Nunca, nunca, nunca a gente pode trair nós mesmos. Nunca. Aos nossos valores, a quem nós somos e a nossa missão existencial. Então, eu me inspiro muito nessas grandes histórias de vida para poder fazer a minha micro-revolução. Então, acho que esse é o meu recado, encontrar pessoas que te inspirem para poder sair com mais força e leveza dos próprios turning points. A vocês que nos assistiram, que estiveram conosco durante esse tempo, eu dedico as duas mensagens finais para que vocês realmente possam ter uma bela vida em consonância com seus sonhos, em consonância com a sua música de alma profunda, né? Que nós tenhamos a coragem de tomar nossas atitudes, de inovar os nossos comportamentos e assim nos fazermos mais felizes, mais plenos e mais intensos. Até a próxima. Tchau.